Nirvana não era a banda mais famosa lá do cenário de Seattle. Puxaram o tapete do Kurt Cobain. Nirvana ganhou uma carta branca para gravar um álbum. Tem essas e outras histórias muito interessantes sobre o Nirvana que eu vou te contar agora. Meu nome é Rodrigo Clark e vamos falar de rock and roll. Nirvana é uma banda que divide muito os roqueiros, né? Tem gente que adora, tem gente que odeia. Independentemente do seu gosto musical, você não pode deixar de reconhecer que o Nirvana foi um divisor de águas na história do rock. E tem várias histórias curiosas na história do Nirvana que eu vou te contar agora, mas antes, é claro que você que ainda não fez sua inscrição, já se inscreve aqui no canal porque tem vários conteúdos legais para pessoas de bom gosto musical como você. E você não vai querer perder nenhum desses vídeos, né? Bom, para começar, antes do nome Nirvana surgir, Kurt Cobain estava lá pensando que nome que ele colocaria na banda dele, e um dos nomes cogitados, um nome forte, seria Skid Row. Lembrando que o Skid Row lá de New Jersey, do Sebastian Bach, ainda não existia, né? O primeiro álbum só foi lançado em 89, no mesmo ano que foi lançado o Bleach. O que quer dizer Skid Row? O que quer dizer esse nome, cara? Ah, esse daí eu falo num vídeo sobre a pronúncia e origem do nome de banda, tá? Aqui em cima. No card você dá uma conferida lá. Mas no fim das contas, Kurt Cobain gostou desse nome Nirvana e acabou adotando esse nome. Lógico que por ser um nome assim tão forte, né, tão impactante, não foi a única pessoa a pensar nesse nome. Então tiveram outras bandas com esse nome e Kurt Cobain acabou tendo que enfrentar um problema judicial com isso, né? Ele acabou comprando o nome. Teve uma banda, sabe, sei lá de onde, do interior de não sei aonde, e já tinha esse nome. E a gente falou assim, então a gente compra. E a gente acabou comprando, né? Depois que o Nirvana já tinha explodido, né? Já era um nome famoso mundialmente. Antes disso acontecer, o primeiro álbum do Nirvana foi lançado pelo selo Sub Pop, né, que fazia o seguinte: eles faziam um tal de Clube do Compacto lá em Seattle, na cena local. Várias bandas lançavam seus singles por esse contato. Lembrando que não existia, né, Spotify, não existia YouTube, não existia nada naquela época. Eu tô falando lá de final dos anos 80. O Nirvana surgiu por volta de 88 e eles gravaram duas músicas para lançar nesse Clube do Compacto, que era Big Cheese e Love Buzz. Love Buzz é uma música cover, não sei se você sabe, essa música não é do Nirvana. A pessoa que morava em Seattle, gostava de rock, ela assinava esse Clube do Compacto e recebia periodicamente um compacto em casa com músicas. É como se fosse o Clube do Vinho, você assina, recebe em casa o rótulo da vez e tal, e não escolhe muito. Depois o Kurt Cobain juntou um dinheirinho e pagou $600, que era um valor bem baixo, mas bem baixo mesmo, para gravar um álbum. Ele gravou o Bleach, né, que é um álbum bem underground, e lançou pelo selo Sub Pop. Isso em 1989. Uma curiosidade sobre esse álbum muito interessante é que o álbum ele tem uma timbragem muito grave, né? Porque o Nirvana já afinava os instrumentos um tom abaixo, não é meio tom. Então várias músicas, em vez de eles tocarem em Mi, eles tocavam em Ré. Só que eles chegaram no estúdio, já tinham afinado o instrumento e foram afinar de novo o instrumento um tom abaixo. O baixo e a guitarra estavam afinadas em Dó, ou seja, 2 tons abaixo, 2 tons mais grave do que a afinação padrão. Por isso que tem aquela sonoridade, a introdução de Blue tem uma sonoridade tão grave. Outra coisa interessante é que nessa época o Kurt Cobain assinava de um jeito diferente, né? Ele assinava com um D no meio do nome dele e Cobain com K. E além disso, se você olhar nos créditos do CD lá, do disco, você vai ver que o Nirvana naquela época era um quarteto. Mas na verdade não era. Isso daí é conversa. Eles colocaram o nome do Jason Everman como um favor, foi uma troca, né? O Jason Everman era um cara influente e tal, e conseguiu fazer esse combinado. Jason Everman era um cara assim relativamente influente, tinha um bom capital, e aí fez uma troca com o Kurt Cobain, ou seja, o Kurt Cobain vendeu para o Jason Everman um espaço ali em troca do nome dele lá. Mas, na verdade, a rigor, ele não participa nem da gravação. Se você escutar atentamente, você vai ver que só tem uma guitarra, uma linha de guitarra. Podia ser duas, o Kurt Cobain gravando as duas também. Mas não tem uma só. Quando o Kurt Cobain faz o solo da primeira música mesmo, de Blue, você vai perceber que não tem uma base, ou seja, é uma linha de guitarra só. E isso é muito interessante, porque dá uma noção assim, mais fiel ao som da banda, que é o som que a banda faria no palco. E o Nirvana tem muito disso. Quero botar no disco, na gravação, o que a gente faz no palco.
Eu quero uma coisa fiel. O Nirvana foi assim desde o começo, desde o primeiro álbum, eles já queriam fazer, dar a sonoridade, dar ao público, né, a ideia do que eles faziam no show. Isso é uma coisa que aconteceu também no Inútero, mas é que eu vou falar daqui a pouquinho. Bom, como você já sabe, depois o Nirvana ficou muito conhecido, porque ele fechou um contrato com a Geffen e a divulgação do Nirvana passou a ser muito maior. Então em 1991 foi lançado o álbum Nevermind e esse álbum foi o maior sucesso do Nirvana. Só que tem um negócio, eles tinham um contrato com a Sub Pop, lembra? A Sub Pop era uma gravadora muito miúda e a Geffen era uma gravadora gigante. Nesse contrato, nessa passagem do Nirvana para a Geffen, existia uma cláusula em que a Geffen teria que colocar o selinho da Sub Pop em todas as tiragens dos discos do Nirvana. Olha só que sacada genial. O grande marketing da Sub Pop foi essa explosão do Nirvana. O Nirvana ficou muito conhecido e, por consequência, a Sub Pop ficou muito conhecida também. Eu só conheci a Sub Pop por causa do Nirvana. Então, se você reparar lá no seu disco Nevermind que você tem guardado lá em casa, dá uma desempoeirada e repara lá que tem o selo da Sub Pop. Mas o Nirvana não era a banda mais conhecida lá do cenário de Seattle. Existiam várias bandas, aquilo era uma cena, né? Não era assim, tipo, o Nirvana que despontou, mas tinham várias outras bandas rolando lá, como você já sabe, tinha Alice in Chains, Soundgarden, Pearl Jam, mas tinha uma banda que era a queridinha lá da galera naquele movimento. E a banda acabou não sendo uma das bandas mais conhecidas. Incrivelmente, olha só, era o Mudhoney. Já vou falar do Mudhoney? O Mudhoney era uma banda muito conhecida naquela época, naquele cenário. E ela era para ser o Nirvana, né? O Nirvana era para ser o Mudhoney. Só que acabou que o Nirvana teve uma projeção comercial melhor. A capa do Nevermind. A capa do Nevermind é aquele bebezinho nadando lá atrás de uma nota de $1. Só que o Kurt Cobain não idealizava essa capa, ele queria uma outra imagem na capa. Sabe o que ele queria? Ele queria fazer um parto embaixo d'água. Imagina, que impactante, né? Que coisa polêmica, fazer uma foto de um parto embaixo d'água. Era isso que ele queria fazer como capa. Não rolou, o pessoal ficou maluco, falando, cara, vamos dissuadir esse maluco dessa ideia. Deram uma outra ideia e aí ele curtiu e tal e acabou aceitando. Mas a ideia dele era fazer realmente um parto embaixo d'água, tanto que depois, na turnê do Inútero, e até na foto de capa, né, do Inútero, a turnê do Inútero, toda a decoração do palco voltada para essa temática. Quando eles estavam para gravar o Nevermind, o Kurt Cobain alugou um galpão e eles começavam a ensaiar todo dia, sabe? Boa parte do dia eles ficavam ensaiando para ficar redondinho o repertório desse álbum. E fizeram algumas gravações e tal, mas assim, uma gravação bem rudimentar, porque, lembrando, a gente estava lá em 90, 91, a tecnologia não era como a gente tem hoje, não dava para fazer a gravação digital, então era a gravação de fitinha. E ali no meio daquela maçaroca sonora que não dava para distinguir muito, deu-se para ouvir alguma coisa assim que falou, isso aqui era maneiro, isso aqui acho que vai vingar, hein? Isso aqui é muito bom. Os graúdos lá, né, falaram. Sabe o que era essa maçaroca sonora que eu tô falando? Era Smells Like Teen Spirit. Realmente, essa música foi um grande sucesso. Agora tem uma música que foi gravada lá pelo Butch Vig na época do Nevermind, que não foi aproveitada nesse disco. Era uma música que era para ter entrado nesse álbum e não entrou. Sabe qual é? Dive, a primeira música do disco seguinte, né, do East Side. Essa música, ela foi gravada nas sessões de gravação do Nevermind e acabou ficando de fora do CD, do álbum, né? Sabia disso? Você não sabia disso, né? Aliás, o East Side é uma coxa de retalhos. Então, quando eu li, por exemplo, a biografia do Dave Grohl, ele comenta, assim, depois do Nevermind, o disco seguinte. E o disco seguinte, no caso, era o Inútero, né? Então, eles consideram, na discografia do Nirvana, 3 discos, né? O Bleach, o Nevermind e o Inútero. Por que eles não consideram o East Side? Porque, na verdade, não é um álbum que teve o mesmo processo, né? Ele é uma coxa de retalhos. Eles pegaram sessões de gravações demo, de algumas músicas que não são nem do Nirvana, são regravações de músicas dos outros, como Molly Sleeps, que é do Vaseline. Tem Downer, que era uma música que já tinha sido gravada no Bleach. Então eles pescaram sessões de gravações que já tinham sido feitas do Nirvana, juntaram tudo naquele compêndio e lançaram como se fosse um álbum. Aí eles foram preparar o disco seguinte, que era o disco que o Kurt Cobain mais assim queria fazer do jeito dele. Ele falou assim, eu não quero fazer um segundo Nevermind, aquele negócio com uma pegada radiofônica, pop, né, comercial. Ele falou, eu quero fazer um som do jeito que as pessoas ouvem no palco, né, como eu falei antes, né. Então, o Kurt Cobain começou a idealizar o Inútero
E a gravadora, como o Nevermind estava muito bem na fita e tal, a gravadora deu carta branca, falou assim, faz aí. Só que ele não sabia que o Kurt Cobain tinha essa ideia, né? Faz aí, vamos fazer um segundo Nevermind, tá todo mundo feliz e tal. Só que o Kurt Cobain, não vamos fazer nada disso. E aí eles foram pra uma casa isolada na montanha, na serra. Um outro produtor, não era mais o Butch Vig, era o Steve Albini. Tanto que esse cara, nos créditos do álbum, não tá escrito assim, produzido por, tá escrito gravado, né? Recorded by Steve Albini. Ele botou assim o nome dele, só como o cara que meramente captou o som, porque realmente o som é muito cru. Então a ideia era essa. Quando o Nevermind o Inútero ficou pronto, né? E aí o Nirvana levou aquilo para os executivos ouvirem e tal, o pessoal que ia injetar dinheiro para difundir aquela obra. O pessoal viu e ficou de cabelo em pé, falou, caraca, mas como assim? Tava cheio de microfonia, berros, sabe? Uma coisa assim, bem crua. Era um som cru demais, né? E ele falou assim, a gente não pode botar isso pra tocar na rádio de jeito nenhum, cara. Como é que pode? Aí eles falaram, meu Deus, aí pegaram, vamos pegar duas músicas que tenham uma pegada assim um pouco mais suave e vamos botar pros caras, aí deram pra um outro produtor, cara, remixar e ajeitar, dar uma azeitada, né, na faixa. Sabe quais faixas eram? Era All Apologies e Heart Shaped Box. Essas duas faixas foram para um cara que era produtor do R.E.M., né? Ele falou assim, você aí, produtor do R.E.M., não me lembro o nome do cara agora. Você dá uma melhorada nisso aqui, que a gente quer botar isso pra tocar na rádio, a gente precisa de um som que seja condizente com rádio. E aí o cara pegou e fez, cara. E o Kurt Cobain se sentiu traído. Foi quando eu falei assim, que puxaram o tapete dele. Ele falou, porra, sacanagem, cara, sacanagem. Eu não queria isso, mas acabou tendo que aceitar, né? Porque os outros caras queriam injetar o dinheiro. Depois do Inútero, teve a gravação daquele acústico, né? Que foi já como se fosse num clima de velório, né? E pouco tempo depois o Kurt Cobain veio a morrer. Aí depois veio uma cena chamada pós-grunge, que é o que eu vou falar num outro vídeo, tá? Então, se você tem interesse nesse assunto, comenta aí que eu vou falar, tá? Eu faço um outro vídeo sobre isso. Eu quero que você me diga qual a sua música preferida do Nirvana. Tem alguma música que você gosta mais? Se você ainda não fez sua inscrição, obviamente, faz a sua inscrição aqui. Tá perdendo tempo, tá esperando o quê? Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Só nos Rock and Roll.